Então, se a gente está fazendo campanha de marketing, campanha de mídia, talvez a inovação é voltar para a TV, por 30 segundos, pro TVC que a gente largou a mão. Para falar com essa galera ali, o Clube do Trilhão, que tá lá na quebrada querendo gastar com dinheirinho lá, vamos gastar, e não tem como. Porque ninguém tá falando com ele. A galera não se vê. Quase 70% dos negros no Brasil não se identificam com a publicidade brasileira. Tudo bem, gente? Vou tentar ser rápido e vamos ver o que acontece aqui. Primeiro, obrigado por eu estar aqui hoje. Eu acho que tem conversas que a gente tem que ter. E às vezes eu me sinto meio o Michel Alcoforado do mundo corporativo, assim. Como eu não tô dentro, eu fico olhando e acho sempre muito... Eu fico sempre muito fascinado, assim, com ir trabalhar, com acordar 8 horas da manhã, colocar o crachá. Eu acho muito fascinante. Obrigado por isso, por me ensinarem mais coisas. Vamos lá. Então, hoje, como a Dani falou, eu ando muito brasilianista, né? Nem patriota, é uma parada muito específica. E eu quero falar com vocês hoje de Brasil, porque eu acho que o Brasil já tem várias respostas para várias coisas que a gente está falando aqui e várias perguntas também. Então, primeiro, me apresentar. Sou MM Isidoro, MM porque eu sou redondo e marrom igual chocolate, Isidoro que é meu sobrenome mesmo. E na cosmovisão do mundo corporativo, eu falo que eu sou um estrategista narrativo. Só que quando eu fui pesquisar, para mim não encaixava muito. Quando eu comecei a me questionar e me descobrir, até uma pessoa preta que demorou, tá? Eu entender isso, o que significava ser preto no Brasil, eu descobri que eu tinha outros arquétipos. Que, na verdade, eu era griot e Exu. E isso nunca me foi ensinado. Eu tive que ir lá e tive que buscar. O griot é porque eu conto histórias. Ser estrategista narrativa é contar histórias. E eu só consigo contar a história que eu vou atrás, eu vou vivenciá-las para voltar e reportá-las para a galera, igual estamos fazendo aqui. Exu, que é um arquétipo daquele que traduz. O Exu tá ali, né, tem, para quem é da macumba igual nós aqui e tá de branco aqui na sexta-feira, já sabe. Mas o Exu tá ali juntando o Orum com a Aie, a terra, com os orixás. Então ele tem que saber falar com o humano, mas ele tem que saber falar com os orixás. Então quando eu tô falando com Se Leva, eu tenho que saber, mas quando eu tô numa quebrada dançando funk até o chão, eu também tenho que saber. Então são arquétipos que eu tive que buscar. Eu tive que descobrir isso. Nunca me foi me dado. Não teve uma Stanford, Harvard, não ia me falar isso. E aí eu descobri isso porque quando eu fui visitar o Brasil, eu descobri que o Brasil é foda, gente. Eu viajei o mundo inteiro. Desde meus 15 anos de idade, eu represento o Brasil em congresso de política da ONU. Conheci presidentes, CEOs, umas porradas de coisa, mas só fui tirar a minha carteira de trabalho agora, tá? Faz 4 anos que eu tenho para trabalhar para a Globo ainda, que loucura, né? E aí, quando eu voltava pro Brasil, eu falava, por que eu não consigo ir embora? Por que eu não consigo ficar? Por que eu não consigo ficar em Hollywood, como eu tava, que eu vim do cinema? Por que eu não consigo? E aí eu entendi que o Brasil é foda. O Brasil é muito incrível. Tudo que a gente tem aqui é muito absurdo. Só que a gente fala muito pouco, entende muito pouco sobre ele. A gente fala de um Brasil muito específico. Quando a gente fala do país, quando a gente fala dos rolês, é um recorte que é muito específico. Literalmente esse recorte que a gente está aqui vivendo ele hoje. E aí uma coisa que eu fui aprendendo nessas viagens, como a Dani falou, é que quando eu fui buscar o que é o Brasil, o que é a cultura brasileira, né, eu tô há 2 anos desesperado. Essa barba branca veio porque fiz 7 estados brasileiros nos últimos 40 dias, assim, tá? As férias, pelo menos, estão garantidas com as milhas. Mas é que não existe a cultura brasileira. Quando eu fui buscar, eu falei, o que é ser brasileiro? Eu descobri que existem as culturas brasileiras. Aqui é tudo no plural. Aqui é tudo muito. Aqui é tudo diferente. Aqui é tudo outros lugares. E quando a gente descobre isso, eu tentei entender que, tipo, o que a gente tem de igual? Por que a gente se identifica? Por que quando a gente fala que é brasileiro, né, quando a gente vai pro norte, pro nordeste, pro sul, pro centro-oeste, o que conecta a gente? E aí eu descobri que tem 4 pilares. E eu falo que é inovação porque eu acho que é uma outra cosmovisão de inovação também, tá? Um outro ponto de vista de inovação. Quando eu falo que é inovação de todas as coisas brasileiras, eu descobri que tem 4 pilares. E, curiosamente, os 4 começam com F, que são fé, festa, família e fofoca.
Esses 4 Fs, eu identifico eles em toda e qualquer cultura, em todo lugar que eu vou. E isso aqui começa a explicar muita coisa do que a gente faz, como é que a gente vende, o que a gente consome, o que a gente vê na televisão, como é que a gente dança, como é que a gente procria até, tá? Então, quando eu começo a entender isso, eu começo a falar, mano, talvez tenha um entendimento de Brasil aí. E aí, isso me faz entender que o Brasil é o Vale do Silício. Mas é o Vale do Silício da tecnologia afetiva. A gente usa muito a palavra afeto para falar relacionamento, né? Como a gente se relaciona. Só que eu acho que o afeto aqui é como a gente afeta as pessoas, como a gente muda e mexe as pessoas. Tudo que a gente faz, as pessoas mexem. O famoso é som de preto de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. O nosso tambor, o nosso futebol, a nossa dança, qualquer reuniãozinha. Meu, os americanos se encontram agora, estão se encontrando agora, esse fim de semana pro Thanksgiving, putos que estão lá, meu primo, vou ver, o meu tio trumpista, o meu tio, né, clintista, meu Deus, obamista. A gente aqui todo fim de semana fazendo churrasco para 20 pessoas como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então a gente afeta as pessoas. E aí eu acho que tem uma expressão aqui de tecnologia que às vezes a gente usa, eu ando entendendo tecnologia, a gente tá usando de uma maneira que eu acho que a gente tem que voltar a ampliar para o termo original. Então, eu odeio slides que tem a definição de dicionário, mas eu tive que trazer. E essa apresentação aqui é nova para vocês, tá, gente? Eu fiz essa semana, porque normalmente eu só vou no jazz, eu só vou aqui falando, mas eu trouxe slides, porque eu sei que o mundo corporativo gosta de slides. Eu estudei vocês. Então, a gente foi... Então, a tecnologia aqui é um conjunto de processos e métodos e técnicas e ferramentas. Então, a gente não pode esquecer que o racismo é uma tecnologia. O machismo é uma tecnologia. A gente ter síndrome de vira-lata é uma tecnologia. Não é só o gadget, não é só o iPhone 17, não é só a câmera 3D, não é só a AI. Isso aí é uma tecnologia. Então, quando a gente começa a entender isso, talvez a gente tenha tecnologias aqui que são tecnologias sociais. Tecnologias comunitárias. Outro tipo de tecnologia que a gente vai precisar muito daqui para frente. E aí, quando eu falo isso, é porque a gente tem essas tecnologias que a gente vai precisar para o século XXI. Eu tenho em mim que o século XXI ainda não começou. A gente está resolvendo problemas do século XXI com a cabeça do século XX. A nossa primeira eleição, sem ter ninguém que estava em cima do palanque do Diretas Já, vai ser em 2030. A galera ainda está pensando política no Brasil com a cabeça da época da ditadura. Como a gente quer ter inovação? Se quem junta a galera para ir brigar contra uma extrema-direita e tal, ainda é o Caetano Veloso com 83 anos. Coitado, deixa ele em casa com a mantinha, ele não está conseguindo andar, gente. Bora lá. E aí, antes de falar de tudo isso que eu quero falar, eu acho que é importante a gente trazer dados para vocês tirarem as fotinhos dos slides e usarem nas apresentações, por favor. Que vai facilitar muito o meu trabalho. Então, eu quero entender um pouco de Brasil, tá? Então, nesses últimos anos, além de viajar, eu fui coletando dados. E como eu trabalho com cinema, com audiovisual, quando eu chego para ver um filme na Netflix, é trabalho. Então, o que eu ando me divertindo é ler o censo de 22. Eu abro tabela e falo, olha esse número, que legal, o que acontece aqui? Então, vamos lá. Se vocês estão com um produto, se vocês estão com uma empresa, não seria muito massa a gente ter o produto número 1 da Itália, ou da Holanda, ou da Bélgica, se a gente estivesse na Europa? Por que, então, a gente não quer ter um produto número 1 do Nordeste, que é exatamente o tamanho da Itália? Ou da Holanda, que é o norte do Brasil, ou o sul, que é a Bélgica, o centro-oeste, que é o tamanho de Portugal, e o sudeste, que é o tamanho da Alemanha, do Reino Unido, da Turquia e da França. Então, a gente falar que o Brasil não mexe ponteiro, talvez tenha uma questão aí. Tá? Ai, mas a região não chega. Tá, as cidades. A gente tem cidades que são maiores que países. São Paulo é maior que a Bélgica, o Rio de Janeiro da Dinamarca, Brasília, Armênia, Fortaleza, Botsuana e Curitiba, Letônia. Então, se a gente começa a resolver e entender que são esses lugares,
talvez a gente comece a mexer ponteiro, talvez a gente comece a chegar num outro lugar de entendimento de país. A gente, às vezes, olha o Brasil muito como os Estados Unidos, porque os relatórios vêm de lá, que é uma cultura muito homogênea. De ponta a ponta, a galera tá comendo o mesmo donuts, vendo as mesmas coisas, o mesmo futebol americano de domingo, bebendo a mesma Budweiser e tal. A gente, cada vez mais, eu entendo que a gente é como a Europa, onde a gente tem uma visão macro do que é ser europeu, mas quando a gente desce, a gente é muito diferente. Não dá para comparar um português com um alemão, um italiano com um holandês. Só que eles são europeus. Tem a Europa. O Brasil tá cada vez... Eu tô entendendo cada vez mais como isso, tá? Quando a gente fala de número de brasileiro, a gente é 112 milhões de negros, 108 milhões de mulheres, 158 milhões na classe CDE, tinha 15 milhões de LGBTQIA+, 12 milhões de PCDs, ou DEFs, como eles estão se chamando, e 1,6 milhões de indígenas. Alguns números desses são muito maiores, tá? Os queers, assim, os gays ali são muito maiores e os PCDs também, tá? Porque tem a definição do que é o PCD, mas como isso aqui é o censo, eu trouxe para ser mais sincero. E por que eu acho importante isso? Porque quando a gente fala em demografia e poder de consumo, a gente começa a ver que 75% do Brasil está na classe CDE. Que isso quer dizer que 80% do potencial de consumo está no B2 para baixo. Só que isso quer dizer que mais da metade do Brasil vive com apenas R$2.000 e 80% do Brasil vive com até R$3.600. Então, quando a gente pensa em precificação de coisa, tipo, eu tô no cinema. Ah, o pessoal não vai ver meu filme. Gente, é R$200 para ir no cinema hoje. R$200 é 10% é 10% do salário de metade do Brasil. Para ver um filme que é no Gatonete é de graça? Que finalmente eu tenho a minha televisão que eu comprei na Black Friday. Porra, é muito dinheiro. Então, quando a gente começa a entender isso, talvez a gente comece a mudar como a gente precifica, como a gente cria, como a gente começa a distribuir e entender o Brasil. Ao mesmo tempo que quando a gente fala, mas aquilo lá é regional, não tem ninguém que vê. Eu vi isso aqui, eu fui. Quando eu vou para o São João de Campina Grande ou Caruaru ou Círio de Nazaré, que eu estava agora em outubro, é quase 3 milhões de pessoas vivendo esses eventos. É 3 milhões de pessoas atrás de uma santa no Círio, a santa é desse tamanho. Ó, eu falo, me arrepia, dá vontade de chorar. O fé veio dali, tá? O fé dos 4Fs veio dali. Campina Grande e Caruaru é 4 vezes o tamanho do Rock in Rio. Em público. 4 vezes a duração do Rock in Rio. Dura 30 dias. Então por que a gente coloca 10 milhões de reais no Rock in Rio para fazer uma publicidade e aqui não? Aqui é regional. Por que o que está no Sudeste é nacional e o que está fora é regional? Por quê? A galera já está lá. Se a gente impacta 10% dessa galera que está nesses eventos, e vocês vão ver os números do cinema, se 10% das pessoas que estão aqui veem um filme meu, eu já estou no top 5 bilheteria do ano. Tá? Quando a gente vê distribuição de renda, a gente fala, o Sudeste tem dinheiro, o Sudeste vai ter o dinheiro absoluto, tá? Só que quem tem dinheiro hoje no país é o Centro-Oeste. Então vai ter loja da Chanel, que tem aqui no JK e em Goiânia. Não vai ter em Salvador, não vai ter no Rio. E aí o Nordeste, hoje eu falo muito do Nordeste também, porque o Nordeste já é quase 30% do país. É muita gente pra gente achar que é regional. É o Renato Meirelles e a Locomotiva que criou o Clube do Trilhão, que é um conceito de recortes sociais, de gênero, demográficos, que já colocam mais de 1 trilhão na economia brasileira. Aqui a gente já tem os negros colocando 2 trilhões de reais na economia brasileira todo ano. As mulheres 2 trilhões, os 50 a mais, que eu acho muito importante, a gente não está falando disso, mas vamos falar aqui, spoiler da minha própria palestra, aqui os CDEs, que também a gente não fala, quase chegando em 2 e os LGBTs chegando em 1. Diversidade é bom para os negócios, gente. Falar com preto, falar com mulher, falar com velho... Que é a parada, não, o jovem que tá no Twitter, é essa galera. É mesmo. Faz o jovem gastar dinheiro aí. Tirar dinheiro do Nubank dele.
Os religiosos também. A gente ficou olhando muito para os evangélicos. A gente achou que os evangélicos iam estar agora em quase 30% para chegar em 40% em 2030. Deu uma freada. E a gente esqueceu os católicos. Os católicos ainda são quase metade do país. E aí, quando a gente olha para a nossa galera aqui, os macumbeiros, a gente fala, ai, porque a gente está lá no Nordeste e tal. A maior região que tem terreiro no país é a região sul. Por quê? O que está acontecendo? É a maior região de quilombos e terreiros. É o sul, especialmente lá em Porto Alegre. Não sei se vocês sabem, mas o Dia da Consciência Negra nasceu em Porto Alegre. Não nasceu em Salvador. Que agora é o primeiro feriado. Quanto tempo demorou pra gente ter o primeiro feriado pra uma pessoa negra no Brasil, que é o feriado Zumbi dos Palmares, que agora foi dia 20, que começou ano passado. Inclusive, eu lancei um projeto que eu produzi, que eu ia dirigir pra Viola Davis sobre Zumbi dos Palmares, ouçam na Audible, que tá bonitinho. E por que eu acho que a gente tem que falar de velhos também? O Brasil não é mais um país jovem. Entre um censo e outro, porque a gente teve, né, o censo atrasou, porque se lançasse na época certa, certas pessoas iam parecer que não fez um trabalho bem feito aí, né, ainda bem que agora tá na sua casinha, em casa, não pode sair. A gente foi de uma média de 29 anos para uma média de 35 anos. É uma idade grande. A gente já está invertendo a pirâmide. Já 10% do país já tem mais de 65 anos. A gente está falando dessa galera ser inclusa no mundo digital? No mundo do trabalho? E por que eu falo isso? Tem um dado que eu gosto muito. Quando a gente olha DST, quem tem mais DST no Brasil são os velhos, 60 mais. A galera tá se separando velho, cresce os filhos, se separa com 60, vai viver até 80 e tá indo pra farra. Como diria a minha avó, o que importa é virar o olhinho, não importa como. Se você tá ali fazendo isso, você pode trabalhar, você pode fazer uma porrada de coisa. Se a gente tá invertendo a pirâmide, cadê o conteúdo pra essa galera? Cadê o produto? Cadê a balada? Cadê o restaurante? Cadê as coisas? Não temos. Pro jovenzinho de 15 anos, tem que pedir o dinheiro pro pai, temos. Quando a gente vê também dispositivos, e aqui pra mim eu trago, porque eu acho que é uma miopia que a gente tem das nossas bolhas, a gente acha que tá todo mundo vendo a série da Netflix, a série do Globoplay, a série, né, do streaming. A TV aberta ainda é matadora. A TV aberta, se a gente vê todos os lugares que a gente assiste, né, o celular, a televisão, o computador, a televisão é quase, a TV linear, né, entre TV aberta e TV paga, é quase 70% do share de audiência do Brasil ainda. Todos os streamings pagos é 1/4 do YouTube, do share do YouTube. O YouTube tem 20% de share de audiência, o que tem mais é a Netflix, com 4,5%. A Netflix está empatada com o TikTok. Tá? E aí a gente vai falar mais disso. Quando a gente pega só televisão, que eu acho que é muito importante a gente falar de televisão, a televisão, só a TV, né? O aparelho televisão com internet, esse número aumenta, vai para quase 80%. A galera pega a TV conectada para ver o Globoplay, para ver o sinal melhor da Globo. Igual fazia na TV a cabo. Né? E aí o streaming é só 22%. Então, se a gente está fazendo campanha de marketing, campanha de mídia, talvez a inovação é voltar para a TV por 30 segundos, para o TVC que a gente largou a mão. Para falar com essa galera ali, o Clube do Trilhão, que está lá na quebrada querendo gastar com dinheirinho lá, vamos gastar, e não tem como. Porque ninguém tá falando com ele. A galera não se vê. Quase 70% dos negros no Brasil não se identificam com a publicidade brasileira. Se eu não tô falando com a galera que é 112 milhões de pessoas, 80% da intenção de compra, eu tô falando com quem? Eu adoro isso aqui. Porque a gente acha que o rádio morreu. Só que 80% do Brasil ainda ouve rádio todos os dias. 4 horas por dia. E tem um dado que eu vou dar para vocês, prestem atenção na eleição do ano que vem, o crescimento do Ratinho Júnior. Por quê? Grupo Massa virou o maior grupo de rádio do país. E tem uma razão para isso. Então, se o cara está pontuando agora, quem aqui sabe quem é o governador do próprio estado? Como é que é o governador do Paraná
já está em terceiro lugar na campanha presidencial? A gente não está ouvindo sobre ele. 80% do Brasil está. Se a gente vê a TV como portal digital, as coisas começam a mudar. Por quê? Se a gente pensa como acesso à internet, como a galera acessa a internet no Brasil, a TV é o segundo dispositivo. A galera vai pelo celular, pela televisão e depois computador. O que muda isso? Vou fazer uma campanha linda, vou criar um site lindo. Para quem? Vou criar um aplicativo do zero e tal. Para quê? Se eu tô com a atenção da pessoa na parada de tela cheia, e eu tô lá, o meu filme, a minha campanha tá lá no YouTube, todos os apps do celular dela estão competindo comigo. A pessoa tá noiando de dar um match no Tinder, de comprar a blusinha na Shein, de fazer o Pix para um amigo no Nubank. E aí tem uma parada aqui que eu acho muito importante a gente sempre lembrar, que é o modelo de acesso do brasileiro. Deixa eu ver se eu lembro da apresentação. Lembro. O modelo de acesso do brasileiro é muito moldado pelo Zero Rating. Zero Rating, para quem não sabe, é o pacote de dados de graça que você ganha no seu plano de dados. E por que isso é importante? Porque quem subsidia isso é as Big Techs. Então, quando a gente vê aqui o Meta e Facebook com os 4 aplicativos mais usados do Brasil, não é à toa. Porque é o plano de dados que você não paga. E aí, se você tem uma poupança de dados, você tem o seu celular de 500, 700 reais ali, que é sabendo em cima de 2 mil reais por mês, dividiu em 12 vezes, então 70 reais é 5% do seu salário, é uma grana absurda que você está pagando por aquele celular. E aí você tem 500 mega, 1 giga, eu vou usar a parada de graça. Porque se eu não usar o WhatsApp, se eu usar o Signal, se eu não ver o YouTube ou é o Instagram e ver outra coisa, é um match que eu perco, é o iFood que eu não compro, é o Uber que eu não peço. A gente não... Provavelmente todo mundo aqui não tem esse problema. A galera tem. E aí o WhatsApp ainda tem uma parada que eu acho muito importante a gente lembrar. Por que o WhatsApp é a internet do Brasil? Porque o WhatsApp resolveu uma parada que é uma rede de áudio, não é uma rede de texto. Se você decorar o microfoninho ali, uma avó analfabeta fala com um neto de 3 anos de idade, não importa onde eles estejam, de graça. Então a gente vai ficar criando chatbot de texto ainda? Para falar com você? Novelinha vertical. Vamos causar. Novelinha vertical, quando a gente fala hoje, novelinha é um moderno, é a parada. A novelinha vertical foi inventada pelo Kawaii, né? O Quachu, o modelo, o formato, na China, em 2018. Em 2018, eles lançam já com 6 mil títulos na China. Eles chegam aqui em 22, e em 22, eles já têm 42 bilhões de views no formato. Ano passado, eles tiveram 60 bilhões de views na novelinha vertical. Como é que agora ele é a novidade e o futuro do entretenimento? É simples. A Netflix não está investindo mais, meus amigos de classe média estão sem dinheiro, estão indo atrás de onde está, então a classe média abraçou. A classe C já está consumindo isso aqui há anos. Quem aqui tem o Kawaii instalado? 3, 4 pessoas. Por quê? Exato, então. E por que é importante? E por que é importante ter o Kawaii instalado? O Kawaii tem 60 milhões de usuários. 60 milhões de usuários, classe CDE, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Você quer entender o Brasil de hoje, baixa o Kawaii e dá uma rolada. Eu ia falar, então, mas é o que eu falo. É horrível porque a gente não está entendendo o que está falando, a gente não está lá. E aí, como a gente não está lá, quem está lá faz ser horrível. Entendeu? Então, assim, acho que tem uma questão aí. Se a gente não está nesses espaços, tal qual eu aqui, todo de branco, preto, causando e tal, falando com vocês aqui, dando para vocês darem risada, às vezes, para dar uma pensada diferente, se eu não fizer isso, a gente não está lá. É a marca com um desconforto chegando no Kawaii falando, vamos fazer algo novo? Quando a gente fala de cinema, a gente fala, o cinema nacional está ganhando Oscar e tal. Mas aqui o cinema, eu gosto do cinema, que é o meu negócio, mas acho que bate muito com os negócios brasileiros no geral, tá? A gente tem
Ano passado a gente lançou 265 filmes, 264 filmes, mais ou menos. Então a gente resolveu produção. Estamos lançando 5, 6 filmes por semana. Parece que não. A gente sabe de 2 ou 3, mas resolvemos. A produção está rolando. Quando a gente vê a galera, a gente tem 5 filmes que passaram de 1 milhão de espectadores. Quando baixa, o sexto já vai para 500 mil, já tem um tombo. Já é metade do público. Do 7º ao 17º tem uma escadinha assim que quase já vai para 70 mil. Mais de 100 filmes, 60% dos filmes brasileiros lançados no ano passado não passaram de 1.000 espectadores, a maioria não passou de 200. Não encheu uma sala de cinema. A maioria não encheu uma sala de cinema. E a minha pergunta é, por quê? Se a gente está produzindo, se está descentralizando, se está fazendo, talvez a gente simplesmente não esteja falando e chegando na galera. Só que a Markelly, minha musa da novelinha vertical do Kawaii, virou milionária, está morando lá em Alphaville, minha vizinha, numa mansão enorme, fazendo novelinha vertical pro Kawaii. E aí? Por que meu amigo do cinema não tá pedindo emprego para mim aqui? Tá? E aí eu acho que a gente tem muito para aprender com a China aqui, tá? Porque enquanto a gente olha para fora e quer ganhar prêmio e estamos aqui, agente secreto, vamos ganhar Oscar, a China olhou para dentro. Porque aqui a gente está pensando em criação de produto cultural, a China está pensando em criação de cultura. Coisas completamente diferentes. E aí, não sei quem viu esse filme aqui, eu vou falar a versão ocidental do nome, que é o Neza 2. Esse filme foi quase o maior filme da história de bilheteria. Só com a bilheteria da China. Ele fez 2 bilhões de dólares na China. É a maior bilheteria da história em um país. Pensa que isso é o que o Vingadores, Titanic, esses filmes enormes pegam no mundo inteiro. Eles pegaram uma animação, pegou só na China. E aí eu, curioso que sou, tenho muita coisa para fazer, mas né, fico lá, falei, tá, se esse filme fez 2 bilhões de dólares com essa população, com esse número de salas, quantas salas eu preciso estrear no Brasil para equiparar a população brasileira com o número de salas desse filme? A gente precisaria estrear aqui em 12 mil salas. O Brasil hoje tem 3.300. Então, mesmo se eu tivesse o dinheiro, vamos supor que eu fosse um herdeiro de um banco que quer fazer um filme sobre ditadura para ganhar o Oscar e tal, e eu tenho esse dinheiro. E aí eu vou jogar esse dinheiro para comprar todas as salas do Brasil, ainda vão me faltar 8 mil salas. E isso eu acho que fala muito da gente em tudo. Porque a gente abre uma pop-up store aqui, mas esquece do Nordeste, esquece do Norte, não chega. E aí eu tenho amigos do Nordeste que fazem 60 shows em junho durante o São João, a 500, 600 mil reais de ticket médio. E faturam, né? Faz a conta aí, 40, 50, 60 milhões de reais em um mês cantando piseiro, que ninguém conhece o nome aqui. Vocês já ouviram falar do Japãozinho? Japãozinho é um cara no meio do São João de Caruaru, no prime time, sábado prime time, Japãozinho lá, a gente só aqui, dançandinho, o show de Japãozinho para. Entra um cara do Sua Música. Alguém tem o Sua Música instalado aqui? Sua Música hoje é o maior player de música do Brasil. E é uma empresa brasileira. Se vocês ouvem hoje, sabem quem é o Xande Avião, Calcinha Preta, o grande João Gomes e tal, é porque eles lançaram no Sua Música. Entra um executivo do Sua Música e dá uma placa pro Japãozinho. O Japãozinho, até aquele momento, tinha conseguido 7 bilhões de plays no Sua Música. Ninguém aqui conhece quem ele é. Então, por que raios eu estou falando tudo isso? Porque tem uma frase do William Gibson, que eu acho que é o cara que inventou, é um futurologista, escritor, que ele fala, o futuro já chegou, ele só está mal distribuído. A gente tem uma mania desgraçada de olhar para o norte como futuro. E a gente sabe que ali não está bem da perna. Se todos os relatórios gringos só mostram futuros distópicos, que a gente vai morrer, que a gente vai ter, os robôs vão entrar, vai faltar água, vai faltar nisso, né? Crise climática, crise de solidão, crise econômica, crise, policrise e tal.
A gente já viveu essas crises. O mundo do Mad Max, que a gente tem medo de viver, que a água vai acabar, está acontecendo na quebrada aqui, atravessando o rio. Galera, não tem água potável lá, não. Lá já não tem. É um calor de 40 graus embaixo da Eternite. E tem criança nascendo. Se tem criança nascendo, tem gente indo pro rolê e se chavecando e transando e rolando coisas. Então eles têm alguma tecnologia ali que a gente não tem, de sobrevivência. Já teve uma galera aqui que foi invadida por alienígenas 525 anos atrás. Só que os alienígenas, de vez de vir do céu em nave de metal, veio na água, em nave de madeira. E eles estão sobrevivendo até hoje. Eles têm alguma tecnologia que a gente não tem. O mundo está acabando a todo momento para essa galera. E a gente não está prestando atenção. E aí que fé, essa família e fofoca entra. Porque se a gente tem crise de solidão, se a gente tem crise climática, se a gente tem tudo, a gente tem que ter fé que vai dar tudo certo. Se a gente não celebrar, se a gente só ficar chorando, a gente não vai ter energia, a gente não vai ter capacidade mental de mudar qualquer coisa. Se a gente não tiver com quem a gente ama, as pessoas que estão em volta da gente para fazer as coisas, não vai rolar. E se a gente está junto, a gente tem que fofocar, gente. A gente tem que saber, a fofoca é a maior tecnologia de transmissão de dados que existem. Não existe lugar que não tem fofoca. Você pega história humana, ela é baseada em fofoca. E por isso que a novela hoje é a representação do Brasil, o da Atena, tudo, porque eles cobrem tudo isso, tá? Então, se a gente tem tudo isso, para mim, a nossa maior crise é uma crise de sonho, uma crise de narrativa. Como é que eu vou falar para um moleque da quebrada onde eu chego que ele tem que estar aqui? Como ele vai estar aqui? Eu tive que ser filho de mãe branca com pai preto. O meu pai é filho do pedreiro, teve que ser o primeiro publicitário a criar agência para eu aprender a lidar para estar aqui hoje falando com vocês. Como é que eu vou falar para essa galera que ele consegue ser eu? Como é que ele vai ter o sangue judeu que eu tenho? Estudar na escola privada que eu estudei? Falar um inglês? Não vai. Mas a gente também não consegue se ver, por exemplo, para mim a crise do AI... E eu vou, peraí, deixa eu já chegar aqui no slide. Peraí, eu vou chegar no AI, então, que eu não vou roubar. Então, a crise de narrativa bate muito nisso. A gente está contando uma história que a gente não... Talvez não seja uma história que bata certo para alguns territórios. E que alimente, tal qual a gente fica querendo comer avocado toast e não a mandioca, e a mandioca dá em todo o Brasil, e o avocado a gente tem que importar, e aí já chega aqui sem os nutrientes, e aí todo mundo vai ficar puto, e abri aqui, e aí estragou em 5 minutos. E aí tem essa palavra que eu gosto muito, que é cosmovisão. Meu papel de Exu é fazer eu entender a cosmovisão do outro. Se a cosmovisão da galera que está aqui é tirar foto de slide, eu tenho que entender isso e fazer um slide. Mas eu também tenho, quando eu chego em Belém, estou dançando um brega, eu também tenho que entender qual que é aquela cosmovisão lá para entrar lá dentro. E como é que eu traduzo as outras coisas. Então já tem muitas soluções daí para a gente mudar, para a gente ver, para a gente ir para outros lugares. E aí talvez a gente tenha que ter uma cosmovisão, a gente olha mais para o lado do que para cima, em todos os sentidos de para cima. Seja para cima geográfico para o norte, seja para cima para C-levels, para algumas coisas, porque talvez a gente tenha aprendido, então, o quanto que Hollywood moldou onde a gente está agora. Pensa que quem está no comando hoje cresceu vendo o filme da Guerra Fria, onde o mundo ia acabar a qualquer momento. Então, as decisões que você toma são ligadas a apertar um botão e explodir. Vem alguém com uma mala, senhor presidente, estamos aqui, a Rússia lançou os mísseis. Aí você fala, pô, aperta, acabou o mundo. Mas isso é verdade aqui? Isso é verdade na África? Isso é verdade na Ásia? E aí é isso, a gente olha para a África como uma potência tecnológica. Algumas das melhores fintechs mais modernas de pagamentos hoje está em África. Eu vou para lá uma vez por ano, falo com propriedade. Ali a galera tá num movimento muito absurdo. O maior produtor de filme e cultura do mundo hoje é a Índia. A gente vê, a gente está aqui. As tecnologias de potência social, de sobrevivência mesmo, estão saindo da América Latina. Por que o Bad Bunny está virando essa parada? Por que está todo mundo querendo vir aqui fazer o extrativismo cultural, roubar o Brasil Core da gente? A gente é uma potência. Então a pergunta é,
quando a gente vai se ver, quando potência em todos os lugares, que a gente vai ser uma potência de igual para igual com a galera. Talvez a gente não vai criar o novo Facebook, mas a gente vai deixar a galera viva para usar o Facebook. E aí, muitas vezes, quando eu falo dessas coisas, a gente fala muito de distopia e utopia. Para mim, distopia e utopia são lugares, duas faces da mesma moeda. Uma moeda que não tem mudança. Uma moeda onde, na distopia, está tudo muito ruim, a gente não tem energia de mudar. A utopia está tudo muito bom, por que eu vou mudar? E aí, por isso que eu acredito muito na protopia. A protopia é um caminho do meio que propõe, tal qual a natureza, tudo muda. O dia vira noite, a primavera vira verão, a semente vira uma árvore. Então, por que a gente fecha lá no quarter, que o quarter tem que ter aquele resultado, e aí muda tudo que a gente planejou no dia 1 e a gente não pode mudar aquele planejamento? O passarinho muda quando chove. Então, a protopia, para mim, é um caminho muito foda. Mudou minha vida, eu leria. E, curiosamente, quem deu o nome é o Kevin Kelly, o criador da Wired. Então, se o criador da Wired está aqui dentro, é inovação. Vocês podem não ver os indígenas. Tem um filósofo aborígene que escreveu junto. Ele tem um livro que... Ele é o Yuval Harari, dos aborígenes. E ele falou, vocês aí estão tentando salvar o mundo há muito tempo. Posso tentar eu? E ele tem um livro chamado Sand Talk. Não lançou no Brasil. É um livro que até sumiu. Puxa, absurdo. O capítulo de educação desse livro é uma aula. Uma aula. Eu chorei, gritei, parecia que estava lendo uma ficção, assim. E aí eu acho que tem uma provocação aqui de como a gente sempre olha, através do Ocidente, através do extrativismo, através da produção, a coisa como fim, não a coisa como meio. E tudo na natureza é um meio. É um meio para a gente se alimentar, é um meio para a gente sobreviver, é um meio para a gente estar. E isso, para mim, fica muito forte no AI. Ou na IA, né? Por quê? Quando a gente está falando, quando eu falo com C-levels de IA, a IA é um final. Eu vou demitir pessoas ou vou otimizar coisas para fazer mais dinheiro. Quando eu vou para a quebrada, igual eu vou muito, e faço palestra igual essas aqui, para 500 pessoas numa fábrica de cultura, eu pergunto, tem aqui os IA e todo mundo levanta a mão, ali para eles é um meio. Porque ali é a primeira vez que eles podem corrigir o português deles para mandar currículo para a gente. Que eles querem fazer uma HQ, não sabe desenhar ou não tem dinheiro para chamar e eles usam. Ou que eles querem juntar um funk proibidão com uma música dos anos 70, igual a Blow Records faz, e todo mundo dança o Devorador de Perereca aí e fica mó feliz. Mas é uma parada que a IA sozinha não consegue criar. Porque a IA só cria o que já existiu. E ninguém tinha feito essa junção até então. Então, se a gente começa a usar aqui, se a gente começa a ver essa cosmovisão, por exemplo, tem um exercício que eu ando usando muito com a galera, que é, a gente está usando a IA falando de trabalho. Mas e se a IA der certo? E se a IA der energia infinita, comida infinita, água limpa infinita? Tudo que a gente trabalha para ter. O que acontece? A gente precisa trabalhar mesmo? A gente tem que ter lucro? A gente tem que chegar nesse lugar? E eu pergunto isso porque essa é a pergunta que o think tank da OpenAI está fazendo para eles mesmos. Tem centenas de cientistas sociais lá dentro fazendo essa pesquisa e essa pergunta. Não é se o emprego vai acabar. É, e se ficar tudo bem? E aí ninguém consegue responder. Porque a gente não tem a cosmovisão de não trabalhar, de não ter um cargo, de não ter um crachá. Por isso que eu acho muito fascinante as pessoas que estão nesse lugar. Porque eu falo, mano, que loucura, né? Eu estava lá com o Ailton Krenak tomando um chazinho muito louco e a gente estava lá de boa. O passarinho também está voando. E ele não tem um crachazinho falando, sou a andorinha número 1 do... Então a gente vai para esse lugar. Então, se a gente entende esse potencial desses novos lugares, essas novas histórias, esses novos caminhos de inovação, talvez é aí que a gente começa a dar um primeiro passo. Um primeiro passo de uma nova construção, de um novo lugar. Porque muita gente que está nessa sala é a galera que pode realmente mudar coisas. Pode assinar alguma coisa, pode mandar, pode fazer coisas que vão mudar realmente o que a gente está falando. Seja contratando alguém diferente, seja uma consultoria, seja abrindo uma parada, seja bancando um evento. É vocês.
E aí, quando chega uma eleição, chega uma coisa e fala, o Brasil não tá legal, olha o que o pessoal fez, não adianta chamar o brasileiro de burro. Talvez o burro é a gente que não viu essa galera e não foi lá e conversou com ele. E aí é isso. A gente fala muito de futuro. Mas cada vez que a gente fala de futuro, eu fico puto que a gente esquece o presente. O presente é onde a gente está agora. Então, mais do que um futuro foda, futurologia, eu falo que eu faço presentismo, não futurismo. E o presentismo é o que a gente está fazendo aqui agora. Curtindo, dando risada, se celebrando, falando, porque eu quero que a gente tenha um presente foda. Muito obrigado.